Depressa, pode ficar mais. Depressa, mais. Vai, Falseiro, vai, Falseiro, vai, Falseiro, vai, Falseiro! Numa situação de emergência como essa, o importante é não se afobar. O corre-corre e o tumulto só criam confusão e não solucionam nada. Fique atento. Neste programa falaremos sobre a prevenção contra incêndios. É muito fácil obter o fogo. Basta juntar o combustível, o comburente e uma fonte de calor. Pronto, nada mais. Os elementos combustíveis são materiais como papel, madeira, roupas, gasolina. O comburente é o oxigênio que está no ar. E as fontes de calor podem ser, entre outras coisas, a chama de um maçarico, o fósforo ou cigarro acesos e até mesmo uma lâmpada aquecida. O incêndio do prédio da CESP foi um dos maiores incêndios já ocorridos em São Paulo. E todas as vezes que ocorre um grande incêndio como esse, após a extinção do incêndio, é natural surgirem uma série de especulações de como se originou o incêndio, o que deu início ao incêndio. A única certeza que a gente tem, após um grande incêndio como esse, é de que todo grande incêndio se inicia de um pequeno foco. E, às vezes, esse pequeno foco vai desde uma lâmpada em curto até uma ponta de cigarro largada de maneira irresponsável num cesto de lixo. Felizmente, para nós, o incêndio do prédio da CESP vitimou um número bastante reduzido de pessoas. Somente uma pessoa veio a perder a vida. Mas, em grandes incêndios, onde muitas pessoas perdem a vida, durante o atendimento daquela ocorrência, quando você começa a localizar essas vítimas fatais, você realmente consegue visualizar a importância que às vezes é deixada de lado daquele sentido de prevenção de incêndio que naturalmente passa desapercebido por todos nós no nosso dia a dia. Mas durante o atendimento de um incêndio, você realmente consegue perceber que quase 90% dos incêndios ocorridos em quase todo o mundo poderiam ser evitados se houvesse uma prevenção adequada e que realmente combatesse o foco no seu início. Prevenir e evitar incêndios é tarefa de todos nós. Requer treinamento, muita atenção e equipamentos adequados. As empresas não são obrigadas a manter uma brigada fixa de bombeiros, mas a legislação exige, de acordo com o grau de risco e número de empregados, que se treine funcionários no combate a incêndios e que se mantenha um programa de prevenção. Todo material inflamável deve permanecer longe das fontes de calor. E seções como a de pintura, por exemplo, que utilizam esse material inflamável, devem manter no local de trabalho apenas o necessário para a produção daquele dia. A proibição de fumar deve ser rigorosamente obedecida e todos os locais que oferecem risco de incêndio devem ser sinalizados. Cuidado com a eletricidade. As instalações elétricas ocupam um dos primeiros lugares como fonte causadora de incêndios. Elas devem ser adequadas para a carga que irão suportar. Sobrecargas podem provocar acidentes. A manutenção constante é necessária, evitando-se fios e componentes desgastados ainda em atividade. Deve-se evitar também improvisações. Recorra sempre a pessoas capacitadas para o serviço.
Outra fonte causadora de incêndios são as máquinas que trabalham sem estar lubrificadas. Elas aquecem por atrito e colocam em risco o ambiente de trabalho. Lubrificá-las, portanto, além de proporcionar um melhor funcionamento, evita e previne incêndios. Limpeza e organização nas bancadas, no chão e em toda a área em que se atua, além de tornar o ambiente de trabalho mais agradável, evita que o fogo se inicie e se propague por um descuido qualquer. Normalmente, esse lixo espalhado é fonte inflamável e pode provocar incêndio. Também no setor administrativo de uma indústria, muito material combustível pode estar concentrado, como mesas, cortinas, carpetes e papéis. Evite concentração desnecessária desses materiais e mantenha equipamento para o combate inicial do fogo. Não se deve deixar de mencionar uma outra precaução contra incêndio. É a instalação de para-raios, que devem sofrer manutenção periódica. Toda empresa deve ter um plano de combate a incêndios. Ele orienta grupos, utilização dos equipamentos, retirada das pessoas e ainda os primeiros socorros. A brigada contra incêndios deve ser capaz de combater o fogo no seu início. Deve ter conhecimento dos tipos de incêndio mais prováveis de acontecer na indústria e deve também conhecer as condições de risco de fogo. A brigada deve ter entre seus membros funcionários das áreas de supervisão e manutenção, que pela própria característica de suas funções, estão predispostos a encontrar irregularidades. A brigada de incêndio deve ter uma hierarquia definida, de forma que na falta de um de seus elementos, um outro companheiro possa imediatamente assumir sua função. Isolar as áreas, combater o incêndio usando hidrantes ou extintores, assim como coordenar e comandar toda ação de abandono da área sinistrada, são as principais funções do brigadista. Você tá louco? O fogo! Tem que ele aí de peça pra buscar o que pra pagar? Depressa! Vem cá, parceiro! Ô, parceiro! Para extinguir o fogo é preciso agir adequadamente. Fogo proveniente de materiais diferentes exige substâncias diferentes para combatê-lo. Essas substâncias agem por abafamento e resfriamento. Existem 4 classificações para os tipos de fogo, de acordo com suas características. Fogo do tipo A corresponde ao obtido com materiais de fácil combustão, que queimam tanto na superfície quanto no seu interior e que deixam resíduos. São os tecidos, madeira, papel, fibras e outros. Este fogo do tipo A pode ser apagado pela água, pela espuma e pelos pós químicos especiais, como o Monex e o ABC. O gás carbônico só pode ser usado para combater este tipo de fogo no seu início. Os materiais que compõem o fogo do tipo B são os líquidos combustíveis ou inflamáveis, que queimam na superfície onde se dá o contato com o ar e que não deixam resíduos. São as tintas, a gasolina, o verniz, a graxa e o óleo, entre outros. Extingue-se o fogo do tipo B com espuma, gás carbônico e pó químico seco. A água pode ser utilizada sob forma de neblina, mas não em jato pleno. O fogo do tipo C se dá em equipamentos elétricos que estão ligados. Por exemplo, os fios, os motores, os transformadores, os quadros de distribuição. Para combater e eliminar o fogo do tipo C, utiliza-se o gás carbônico ou o pó químico seco. O fogo do tipo D é obtido em elementos pirofóricos, como o magnésio, o zircônio e o titânio, por exemplo. Para apagá-lo, usa-se um pó químico especial para cada elemento pirofórico. A água é o agente mais comum empregado no combate a incêndios. Ela pode ser usada de 2 formas.
ou na forma convencional chamada jato sólido, ou na forma de neblina. Vamos observar agora o emprego da água no jato sólido. A água em jato pleno ou jato sólido deve ser aplicada pelo método convencional, através de mangueiras ou extintores d'água, que agora já estão bastante fora de uso, mas sempre observando-se para até atingir a base do fogo. A outra maneira de emprego da água é sob a forma de neblina. Isso pode ser conseguido através do emprego de esguichos especiais. Assim, nós conseguimos atingir uma maior superfície empregando o mesmo volume de água do jato sólido. A água, entretanto, não deve ser utilizada para eliminar fogo proveniente de equipamentos elétricos energizados. Equipamentos elétricos que possuem carga de alta tensão, mesmo depois de desligados, podem manter a carga ainda por algum tempo. A espuma, por exemplo, é outro agente que extingue o fogo. Como é que ela age? A espuma é bastante leve e forma sobre os líquidos uma camada flutuante que ao mesmo tempo resfria e abafa, extinguindo o incêndio. Ela pode ser empregada em qualquer tipo de incêndio, exceto nos lugares onde exista corrente elétrica ou materiais pirofóricos. Uma outra vantagem da espuma é que ela preenche cavidades e penetra em locais de difícil acesso. Porém, o seu emprego mais efetivo se dá no incêndio em derivados de petróleo. Há um tipo de espuma especial chamado High-X, que possui alta expansão. Pouca quantidade de reagentes produzem muita espuma que ocupa o espaço rapidamente. A espuma High-X é muito indicada para o uso em subsolos. Outro agente que combate o fogo é o gás carbônico. Ele é utilizado nos incêndios provocados pelos líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos energizados. O gás carbônico atua eliminando o oxigênio da reação. Portanto, ele combate o incêndio por abafamento. Já o seu poder de resfriamento é bastante pequeno. Quando expelido, o gás carbônico gera uma neve, mas ela se evapora rapidamente, roubando pouco calor do ambiente. Por isso, depois de extinto o fogo, deve-se vigiar a área para que ele não retorne, especialmente onde existam brasas. O gás carbônico não reage com a maior parte das substâncias, permitindo assim uma possível reutilização do material. Deve-se ter um cuidado especial para aplicar o gás carbônico em ambientes fechados. Ele não é tóxico, mas pode provocar asfixia, pois reduz o oxigênio, causando desmaios e até a morte. Nesses casos, deve-se remover a vítima para locais ventilados. Apagar o fogo não é uma tarefa difícil. É preciso treinamento constante e muita decisão. O pó químico seco ou agentes químicos secos são outras substâncias que extinguem os incêndios. Eles atuam mais acentuadamente onde o fogo acontece em líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos energizados. Os extintores de pó químico seco não agem por resfriamento. Onde houver brasas ou superfícies aquecidas, deve-se vigiar a área para o fogo não retornar. O fogo em elementos pirofóricos é extinto por pós especiais, um para cada elemento. Esses elementos são perigosos e podem explodir em contato com a água ou outras substâncias. Escolher o extintor adequado e saber usá-lo corretamente é fundamental. Isso é uma tarefa bastante simples que todos nós podemos aprender. Aqui nós vamos mostrar os 3 extintores mais comuns. O extintor de gás carbônico, o extintor de pó químico seco e o extintor de espuma. Quando combatemos incêndio em líquidos inflamáveis, devemos tomar o cuidado de não dirigir o jato diretamente para o líquido, pois assim o operador poderá se queimar. Agora vamos aprender como operar o extintor de CO2. Em primeiro lugar, retira-se a trava de segurança. Em seguida, empunha-se a mangueira do difusor corretamente. Essa empunhadura deve ser sempre feita com os dedos voltados para cima.
Após isso, dirige o difusor para o fogo e aciona-se o gatilho, efetuando movimentos em leque. Agora, vamos aprender como operar o extintor de pó químico seco. Nesse extintor, também o primeiro passo é retirarmos a trava de segurança. Em seguida, empunha-se a mangueira, dirigindo-a para o fogo. Finalmente, acionamos o gatilho. Finalmente, agora vamos aprender como trabalhar com o extintor de espuma. Com esse extintor, devemos sempre ter o cuidado de nunca colocá-lo na posição horizontal, pois isso provocaria o seu acionamento. Para operá-lo, basta dirigi-lo para o incêndio, virando-o de cabeça para baixo. Quando combatemos incêndios em líquidos inflamáveis, devemos sempre jogar o jato sobre um anteparo, para que a espuma corra cobrindo toda a superfície do líquido. A legislação obriga a permanência de extintores nos ambientes de trabalho. O número desses extintores varia de acordo com o tamanho da área, o risco de fogo e o tipo de extintor. O hidrante é outro equipamento utilizado no combate ao fogo. Ele é muito eficiente e o seu emprego deve seguir orientação específica ministrada em treinamento. Um ponto muito importante a ser observado a respeito de hidrantes é que eles nunca devem ser utilizados em outra atividade que não seja o combate ao incêndio. Além disso, ele deve ser submetido periodicamente a vistorias de manutenção. Em caso de incêndio, deve-se acionar o alarme, chamar os bombeiros, desligar as máquinas e aparelhos elétricos, evacuar toda a área e atacar imediatamente o fogo com os meios adequados. Duas regras são básicas no caso de ocorrer um incêndio. A primeira é a existência de saídas rápidas e eficientes. E a segunda é a presença de pessoal treinado, com equipamento suficiente para combater o fogo quando ele ainda está no começo. Manter-se calmo e atento só vai facilitar.